Boa tarde, quase para todo mundo. Já estou encontrando pessoas queridas. Então, muito obrigada pela presença de vocês. Eu vim aqui falar um pouco sobre o livro lançado pela editora Paz e Terra, do grupo editorial Record, que se chama Educação Infantil como Direito e Alegria, e o subtítulo dele é Em Busca de Pedagogias Ecológicas, Populares e Libertárias. Ele está aqui na minha mão e está aqui no estande da Paz e Terra. Deixa eu ver se... Peraí. Então, é isso. Esse é um menininho tupinambá de Olivença, que eu conheci, brincando nas matas ali de Olivença. E a minha pergunta, eu vim aqui falar um pouco sobre isso. Eu fiz uma cola também aqui para mim, pensando que a floresta amazônica está ardendo, e o que a gente tem a dizer para as crianças diante dessa realidade, o que a gente pode ensinar para elas, como você aprender, ensinar as crianças a cuidar num planeta que não sabe cuidar, que não cuida nem das pessoas, nem das sociedades, nem da natureza. Aliás, não é um planeta, é uma sociedade ocidental, não são todos os povos que vivem dessa forma. E como que a gente pode se aproximar desses seres que compõem a biodiversidade, que são seres humanos e são seres não humanos? Essas são perguntas que eu venho buscando como professora, né? Como que a gente pode buscar experiências de reverência e de conexão numa sociedade e num sistema escolar que muitas vezes é racionalista e é antropocêntrico, uma escola que muitas vezes ajuda a olhar para a natureza como se ela fosse matéria-prima morta para a produção industrial, olhando para a floresta e vendo, destruindo, vendo, pensando campo de soja, pensando agronegócio, pensando pasto para boi. E aí, então, diante dessa realidade, nós todos os dias com as crianças, desde muito pequenas, a gente trabalha para quê? Para reproduzir isso ou para transformar? E aí, então, eu venho falar um pouco dessa busca que tem sido a minha e de outros colegas, em busca de potência, em busca de alegria, em busca de filosofias, modos de pensar a vida, que não são os que hoje predominam, né? Que não são hegemônicos. E aí eu trago um pouco da filosofia de Spinoza, um filósofo do século XVII, contemporâneo de Descartes, mas que não vê a natureza como separada do humano, e trago fotos de povos tradicionais, povos originários brasileiros, que eu tenho procurado me aproximar e aprender com eles. São hoje 305 etnias no Brasil, falando 274 idiomas. Uma realidade que a gente não sabe, não conhece, ou conhece muito pouco, mas que por aí a gente vê que não é tudo Ipanema, não é tudo Rio Sul, não é tudo a grande cidade, né? Existem outras formas de viver e de pensar. E, então, trazendo a filosofia de Spinoza, que é o que eu tenho pensado em trabalhar com as minhas alunas, e que são professoras, eu dou aula numa faculdade de educação, é isso, é pensar que a natureza é a substância única de que tudo é feito, né? Os seres humanos, não humanos, que cada ser é um modo de expressão da natureza que vive
entrelaçado com outros modos, né? Nós afetamos e nós somos afetados, nós vivemos em estado de conexão. Que esse princípio de conexão, que é um princípio também do movimento ambientalista, que fala de uma realidade em que tudo está em rede e que, portanto, nós somos seres da cultura, de que tanto se fala aqui nessa Bienal, mas lembrar dessa dimensão que está tão esquecida, que é de nós mesmos como seres, também somos seres da natureza. E aí a gente pode pensar as crianças assim, como parte de um universo, como seres que são orgânico-culturais, que se constituem em conexão com outros seres humanos e não humanos, e que se potencializam nesse estado de conexão. Eu fui buscar essa filosofia por conta do movimento que eu sempre vi, que todo mundo sabe, que é o movimento que as crianças fazem de se jogar na água, de pisar nas poças de lama, de buscar areia, de buscar a terra, e de como que nossas rotinas escolares estão organizadas de uma forma que muitas vezes impedem, não permitem esse movimento, esse impulso, né? E essa busca de proximidade, ela está relacionada a uma potência de agir dos seres vivos, né? Que tem a ver com a capacidade dos seres perseverarem naquilo que eles são, né? Qualquer ser, se a gente encontrar uma barata aqui no, sei lá, dentro de casa, no quarto, sabe aquela barata que aparece assim, de repente, e que tem uma hora que ela sabe que você sabe que ela está lá. E nessa hora ela enlouquece. E a gente também, é claro. Mas ela enlouquece. E ela enlouquece porque ela quer perseverar, ela quer se manter viva. Isso é a capacidade de todo ser. O primeiro desejo de todo ser é perseverar na vida, é perseverar na sua integridade. E então, essa potência de agir joga as crianças, assim penso eu, assim eu tenho buscado nas filosofias, essas filosofias não hegemônicas, né? As crianças se lançam movidas pelo desejo, essa potência de agir, porque ela se expande, essa potência, ela se fortalece quando ela realiza bons encontros. Bom encontro para o Spinoza é o que alimenta, mau encontro é o que entristece. E aí, então, essas são fotos das crianças Tupinambá, algumas Guarani, né? Eu vou passar aqui. E aí o Spinoza vai dizer que quanto mais cada um busca o que lhe é útil, quanto mais se esforça para conservar o que é seu, e é capaz disso, tanto mais ele é dotado de virtude, e inversamente, à medida que se descuida de conservar o que é ser, ele é impotente. Então, eu tenho trabalhado com essa ideia, que as crianças buscam a natureza, porque aí elas se identificam, aí elas se encontram. Mas isso é muito difícil, porque a nossa sociedade está organizada por uma premissa cartesiana que diz que o humano é uma coisa e a natureza é outra. E então, eu tenho trabalhado com essa ideia que a liberdade de buscar a conexão é uma condição da integridade do humano. E se o nosso compromisso de professores é com essa integridade, a liberdade precisa ser um elemento essencial no nosso projeto, a liberdade de escolha. Porque eu não sei se vocês repararam, mas as crianças, da hora que elas entram até a hora que elas vão embora, o tempo todo elas estão submetidas à ordem do adulto, né? Então é isso. Nós que somos professores, nós valorizamos essa proximidade, nós
oferecemos bons encontros, nós valorizamos a expressão dos seus desejos. E aí, então, agora, eu queria apontar aquilo que eu venho considerando como caminhos, como possibilidades, e que estão na segunda parte desse livro, que são os caminhos de reconectar, de redesenhar os caminhos de conhecer, de dizer sim às vontades do corpo, de aprender e ensinar a democracia e de dizer não ao consumismo e ao desperdício. Eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles, né? Falando da importância de que, se nós somos seres de natureza, esse movimento de conectar, primeiro é um movimento de respirar, de entrar num encontro comigo mesmo, de me conectar com a vida, de silenciar, de meditar, de reverenciar. A gente aprende a natureza, a analisar a natureza, a classificar, a seriar, a quantificar, né? Muitas vezes a gente na escola aprende que uma árvore ela é dividida em 3 partes. Mas para que serve uma árvore dividida em 3 partes? A gente precisa de uma árvore inteira. O planeta precisa de árvores inteiras, né? E isso significa oferecer esses espaços. A gente, às vezes, vai andando por aí, você olha para esse interior, você olha, quando você encontra um monte de grade, um monte de parede, você pensa que é cadeia, mas não é, é escola. Então, como a gente mexer nessa realidade? Me parece que um caminho é esse, qualificar os pátios. Isso exige políticas públicas, não pode ser só um movimento dos professores. É preciso que hajam políticas públicas que assegurem terra, árvore, areia, água, que os professores entendam que os pátios são também espaços de ação pedagógica, que ali se pode aprender também. É preciso que a gente ocupe os bairros, a cidade, que as crianças possam circular pela cidade, que a gente possa oferecer às crianças uma cidade desarmada, né? Isso parece utopia, isso parece uma bobagem, mas isso não é uma bobagem. Nós precisamos de cidades desarmadas. Então, gente, eu tenho que terminar, não é isso? Então é isso. Eu queria ainda falar dos outros, né? Mas aí a gente convida para conhecer o livro. Mas não é possível. Então, acho que propor uma cidade desarmada já é o suficiente, né? Muito obrigada. Que todo mundo sonha, né? O que nós sonhamos. Que todo mundo tem direito, não é?